Oi, gente. Boa noite. Terceiro dia de live. Vamos esperar o nosso convidado entrar para a gente começar. Tô arrumando aqui para a gente começar. Bom, fazer uma introdução enquanto o Tiago entra. Então, sejam bem-vindos todos que entrarem, participarem, assistirem a nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processos dentro de uma clínica, dentro de um consultório, sobre a rotina que um consultório e uma clínica possui e como nós podemos melhorar essa rotina. Oi. Tiago tá entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tiago consegue... Boa noite, doutor. Tiago consegue pedir para entrar na live? Eu vou te convidar, Tiago. Convite para você, Tiago. Meu nome é Kátia. E o seu é Rogério? Oi, Tiago. Boa Boa noite. noite. Bem, Tudo? Quero ver como é que me, tá a tela, a distribuição aqui, se está boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu ir mais para trás fica melhor. me ouve bem? Ouço. Você tá com Ah, legal. fone? Não, eu tô sem fone, Ah, não, mas eu tô ouvindo sim. tá? Acho, Tá acho bom. que tá bom, né? A tela tá dando para me ver, não tá cortando o pescoço, nada, né? Não, tá bem. Hum. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado pelo convite, Kátia. Imagina. Bom, gente, vou fazer uma introdução sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né? É, eu acabei de ver um comentário aqui do. Obrigada, ele falou que tá adorando as lives. Obrigada. Bom, gente, nós vamos falar sobre processos hoje e dentro de um consultório ou de uma clínica, né? O Tiago daqui a pouco ele vai se apresentar, ele é especialista nessa área, vai dar muitas dicas para nós. É, processos, quando a gente fala dessa maneira, a gente pensa em algo muito burocrático, a gente pensa em algo difícil, mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês hoje é que nós melhorar a rotina das atividades, das tarefas que existem dentro de um consultório e uma clínica, né? E existem técnicas para isso. E é muito importante você, médico, dono de um consultório, uma clínica, ou você, gestor, ter conhecimento dessas técnicas, porque a partir disso você consegue melhorar a rotina das suas atividades, né? E com essas técnicas. Mas vamos conhecer um pouquinho do Tiago primeiro, e aí ele também explica melhor para a gente. Se apresenta para a gente, Tiago. Então tá bom. Kátia, mais uma vez, obrigado. Me sinto honrado pelo convite. Poder falar para os médicos, para os gestores de clínicas, e também parabenizá-los pelo fato de estarem na live, né? Pelo fato de estarem na live, significa que querem mudar e querem mudar para melhor. Isso já é um primeiro passo, tá? Então, meu nome é Tiago Azevedo, sou formado em administração, sou pós-graduado em logística e também metodologia Lean, ambos pela FAAP, tá? Sou casado, minha esposa chama-se Marina, tenho duas crianças em casa. O Theo, de 6 anos, e a Melissa, de 1 ano. Minha família. Então, a ideia hoje, Kátia, é desmistificar o conceito de que o Lean ou de que processos vêm para trazer mais dificuldade ou mais trabalho ou mais burocracia para o dia a dia.
Na verdade, ele vem deixar as coisas mais fluídas, mais limpas, mais ágeis, né? Para ganhar tempo, para ganhar espaço, enfim. E a metodologia Lean vem para apoiar o administrador, o gestor, o médico, o que quer que seja, nessas tarefas, né? O Lean ele é uma filosofia que você pode usar na sua casa, você pode usar no seu carro, você pode usar no seu local de trabalho, você pode usar no seu círculo social, enfim, você pode usar as ferramentas, as técnicas da forma que você achar melhor, tá? Então, a Ah, ideia também é de desmistificar, né? sim, Não é mais aham. trabalho, não é mais trabalho, é mais facilidade. É porque quando a gente Né? fala a palavrinha processo, já vem isso, né? Que vai dar trabalho, vai ter mais trabalho, e é completamente o contrário, né, Tiago? Isso. Não, nos dias de E, hoje a gente precisa facilitar. e explica um pouquinho para a gente, então, relacionado ao Lean, que ferramentas que a gente pode falar hoje, né? E de repente aplicar já dentro de um consultório e uma clínica. Tá? Antes de falar das ferramentas, Kátia, eu queria falar rapidamente sobre a história do Lean. É um jogo muito Perfeito, rápido, tá? O tranquilo. Lean, na verdade, ele não começou chamando Lean, né? Lá na década de 50, existia uma fábrica com teares que fabricavam tecido. Essa fábrica, lá no Japão, chamava-se Toyota, tá? O que acontecia nessa fábrica? Existia um operador para um tear, né? Começaram a implementar melhorias nessa fábrica. Logo depois existia um operador para vários teares, né? Então o processo ele ficou mais mecanizado, mais eficiente, mais produtivo e com um detalhe, né? Ele tinha mecanismos de identificação de ruptura ou de quebra do fio do tecido antes de arrebentar. Então a tecnologia da época já proporcionava isso. Ele antecipava, ele previa uma falha, tá? Aí o dono dessa fábrica veio nos Estados Unidos logo depois aí da Segunda Guerra e ele viu que tinha muitos carros andando pelas ruas dos Estados Unidos. Quando ele voltou para o Japão, ele voltou com esse pensamento. Olha, tem uma tecnologia lá nos Estados Unidos que eu acho que vai cair no gosto das pessoas. As pessoas vão querer ter esse tal de carro, esse tal de automóvel. Né? E aí eles mudaram a linha de produção de tecido para automóvel e mudaram o nome da fábrica de Toyota para Toyota. E aí o final da história a Uhum. gente já conhece, né? E Uhum. aí foi tão, vamos dizer assim, estupenda o crescimento da Toyota que dois professores de Harvard praticamente entraram para dentro da fábrica para entender como que eles estavam usando, como que eles estavam conseguindo fazer com que o mercado dele de carros se expandisse tão rapidamente. Então, para você ver que na época os japoneses deixaram os americanos entrarem para conhecer, vamos dizer assim, os segredos da produção. Uhum. Esses dois professores, que eram o James Womack e o Daniel Jones, escreveram um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E nesse livro foi a primeira vez que se usou o termo Lean. Tá? Ah, Então, tá. Lean ele é um termo que foi adaptado por esses dois professores. Que no final das contas, Lean se você for pegar uma tradução aí e trazer para a nossa realidade, ele dá a ideia de enxuto. Então a ideia é sempre ser enxuto, tá? Passado Tá. aí essa introdução teórica, tem três ferramentas que eu gosto de usar muito, tá? Que é o 5S, o Kanban e o Kaizen, tá? Existem Só milhares. entender, essas três ferramentas, elas são derivadas do Lean, é isso? Exato. Elas compõem o Lean, tá? Nós Perfeito. Então, podemos. assim, eu estou vendo que tem algum À pessoal vontade. que está entrando que é de clínica. A gente está À falando vontade. como que a gente aplica o Lean no dia a dia
de uma clínica ou de um consultório médico, tá? O Thiago ele fez uma introdução para nós e agora a gente vai entender um pouquinho melhor essas 3 ferramentas que são... 5S, o Kanban e o Kaizen, tá? Tá. Quando a gente, na verdade, o Lean, existe uma série de ferramentas que você pode utilizar. A gente gosta de brincar que é uma caixa de ferramentas. Você não vai conseguir usar um serrote para pregar um prego. Você tem que usar um martelo para pregar o prego. Tá? Então, como se o Lean fosse essa caixa de ferramentas. Existem várias ferramentas. Tá? Tá. A que eu mais gosto de usar, até mesmo pela praticidade e pelos resultados que traz em curto espaço de tempo, são essas 3. E são as mais fáceis, são as mais práticas também, sabe, Kátia? Que é o 5S, o Kanban e o Kaizen. O 5S, ele é uma ferramenta que também veio do Japão. O S são 5 funcionalidades que ele tem no Japão, na língua japonesa, que foi traduzido para o Brasil. Mas quando houve essa tradução para o Brasil, essas 5 atividades não tiveram as mesmas iniciais com o S. Então, conveniou-se chamar de senso. Senso de limpeza, senso de organização, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessas 3 ferramentas e vou conjecturando com o dia a dia de uma clínica. Legal. Como, por exemplo, faturamento das guias do paciente que passou naquele dia, né? O controle que a secretária tem dessas guias na recepção, o controle que o colaborador, eu não sei às vezes se é a mesma secretária que fatura ou não, que tem lá no faturamento. Eu posso até ir associando. Engasguei, gente. Desculpa. Eu tava comendo milho e engasguei. Vou aproveitar e tomar minha água também, então. Gente, é ao vivo, tá? É assim mesmo. Acontece. Se choro de criança também, né? É ao vivo, gente. Desculpa, engasguei de verdade. Vamos lá. Então, a gente vai falar do 5S e a gente vai tentar aplicar na realidade de uma clínica. Isso, trazer mesmo para a realidade de uma clínica, tá? Então, quando a gente pensa no 5S, o primeiro S é o SEIRI, tá? Que é o senso de utilização. Vamos imaginar que a gente está numa clínica, a gente está ali na mesa da recepção, tem papel para um lado, papel para o outro, tem caneta, tem, sabe, bloquinho, enfim. O que é esse primeiro senso de organização? É separar, é ir separando tudo que é receituário médico, tudo que é guia, tudo que é recado, tudo, enfim, é separar, né? O segundo é o Seiton, que é o senso de organização, tá? O que Seiton vai fazer? Olha, esse bloco aqui, esse receituário, essa guia, eu uso todo dia. Eu vou deixar aqui na minha mesa, tá? Esse livro, esse manual, enfim, essa pasta, eu uso ela uma vez por semana. Eu vou colocar dentro de uma gaveta. Nossa, essa guia desse médico aqui que não está nem mais na clínica, o que ela está fazendo na minha mesa? Eu vou descartar, eu vou jogar fora. Então, entra o senso de organização. Tá. O terceiro S é o Seiso, que é o senso de limpeza. Tá? Aqui é limpeza mesmo, né? Imagina você, doutor, que tem lá na sua mesa, dentro do seu consultório, aquelas maquetes, né? Quando você vai no médico, tem aquelas maquetes que às vezes ganha ou recebe de laboratório, né? Uhum. Empoeirada, quebrada, enfim. É realmente limpar, né? Fazer a manutenção correta, tá? Ainda mais uma clínica, né? Tem que ter essa limpeza que tem que ser impecável, né?
Exato, exato. Quarto S é o Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene. Esse senso de saúde está muito ligado, está muito associado à saúde ocupacional, né? Um exemplo, você chega ali na recepção, o médico, né, o doutor chega ali na recepção, o gestor da clínica, vê a colaboradora da recepção pegando uma banquetinha de madeira, subindo na banquetinha para pegar uma pasta lá em cima, né? O risco de queda, de acidente de trabalho é grande, né? Então, é um senso de organização. Então, você vai tirar aquela pasta lá de cima, deixar de fácil acesso. Tá. O quinto, na minha opinião, o mais difícil dos S's é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. O que é isso? Significa que os 4 S's que você passou, eles se mantenham, né? Ele se mantenha, para você não entrar num ciclo vicioso do tipo, eu fiz uma limpeza hoje, uma organização, passa uma semana, tá tudo bagunçado de novo, né? Você chega ali na mesa do faturamento ou na mesa do médico, tá tudo cheio de papel, de folder, de formulário, tudo de novo bagunçado. Não, A isso torna-se um ciclo. autodisciplina é você praticar, né? Essa disciplina você manter, então, todos os outros Manter. S's. Manter. Eu gosto muito do exemplo da cunha. O que é esse dispositivo? A cunha é aquela peça triangular, mas onde os 3 lados não são iguais, que geralmente a gente vê atrás do pneu do caminhão ou do ônibus, geralmente numa rodoviária ou num pátio de uma empresa, para o ônibus ou para o caminhão não vir para trás. É um dispositivo de segurança, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia da cunha. Por quê? Se você faz uma melhoria com o 5S, você vem e coloca a cunha na melhoria. Ou seja, essa melhoria aqui não pode ir para trás, né? Para trás ela não vai mais, ela só vai para frente. Importante falar também que 5S não é para ser feito uma vez a cada 10 anos não, tá, Kátia? É para ser feito uma vez por semestre, uma vez por ano, enfim. Ah, tá. Você aplica, né? E depois você faz uma revisão, até porque você vai ter que mudar algumas coisas, né? Melhorar, Isso, talvez. isso daí. Você aplicou um 5S, melhorou, pôs a ideia da cunha, ou seja, daqui não posso voltar mais. Isso daqui é só melhorar, só melhorar. Melhorou mais uma vez, mais uma cunha. O que é isso? Tá. Isso é o conceito de melhoria contínua, né? Que os japoneses aplicavam muito na fábrica da Toyota. A melhoria contínua. Você vai sempre procurar a excelência, né? A excelência precisa ser o seu horizonte, né? Você sempre precisa manter a excelência no horizonte, né? Chegar vai ser difícil, mas ela sempre precisa estar no horizonte, né? Então, o Sim. 5S ele vem para te dar a ideia da melhoria contínua. Tá, Tudo isso então, que nós estamos falando. o 5S, só para eu recapitular aqui, para o pessoal que está acompanhando também, é o senso de utilização, senso de organização, senso Isso, de limpeza. Estou na isso, colinha aqui, tá, gente? à Senso de vontade. saúde e higiene e o Isso, senso da autodisciplina, que é o que vai manter esses demais. Como que exato. a gente aplica isso no consultório? O Tiago acabou de dar alguns exemplos. E eu acho que até você, que tem seu consultório e sua clínica, você também pode fazer uma associação no que você precisa melhorar. De repente, você pode ser bom em um ponto, mas no outro não, né, Tiago? É bem isso, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida, né? Uhum. Então, falamos aqui da primeira ferramenta. E olha, nós já estamos falando de Lean, tá? Tudo isso que nós estamos falando é o Lean. Até agora, nós não trouxemos nenhuma planilha magnífica, nós não trouxemos nenhum sistema caríssimo, nós estamos trazendo apenas conceitos práticos, usuais, né? Tá. Uhum. A segunda ferramenta que eu gosto muito de usar é o Kanban, tá? O Kanban, ele é um
uma palavra japonesa também, que traduzida para o português significa cartão. Também é uma ferramenta do Lean que veio lá da fábrica da Toyota, lá da década de 50, né? Que ela tem muito da ideia de reposição de linha de produção em fábrica. Vai acabando as peças da linha de produção, o repositor tira do almoxarifado e coloca na linha de produção, tá? Mas eu gosto de um segmento do Kanban que a gente chama de Kanban de movimentação. O que esse Kanban de movimentação faz? Ele nada mais é do que um delegador de atividades. Vamos trazer também aqui para a rotina de uma clínica, tá? Totalmente adaptável e aplicável ao dia a dia de uma clínica, tá? Eu vou usar aqui um exemplo de recepção. Me desculpe se tiver alguma secretária vendo, assistindo, porque o que eu conheço de clínica é até a recepção, né? Não, não tem Então, problema, a gente vai adaptar, eu vou falando também qualquer coisa. tá? Então, imagina ali uma mesa de recepção com muitas guias, muitos papéis. E aí o doutor chega e fala, olha, fulano, eu gostaria de pegar uma guia do meu colega médico A, ou médico B, ou do convênio A, ou do convênio B. Pega para mim, por favor. Ela vai pegar aquela pasta de elástico, vai abrir e vai começar a procurar um monte de guia, né? Isso vai Perfeito. tomar tempo, né? Isso vai tomar tempo, né? E hoje, tempo é dinheiro, né? Todo mundo precisa fazer as coisas muito rapidamente, né? Uhum. Então, como que o Kanban serve? Como que o Kanban pode ser aplicado ali ao dia a dia, por exemplo, da recepção de uma clínica, tá? No decorrer do dia, foram chegando os pacientes, foram assinando as guias ali do convênio, né? E aquelas guias estão prontinhas para serem faturadas. Eu imagino que seja assim, né? O paciente Uhum. passou ali na recepção, passou com o médico, foi consultado pelo médico, aquela guia vai ser faturada por alguém, né? Seja Posteriormente, ela tem que estar armazenada em algum lugar, né? Que o próximo passo vai ser o faturamento. E assim, existem vários cenários. Tem o cenário que eu vou, que é uma clínica com vários médicos, que é organizado por médico, essas guias, e por convênio, né? Então, isso te dá uma visibilidade boa. E tem muitas clínicas que eu vou que tá tudo misturado, ou não está separado por médico, ou os convênios estão misturados, que é mais ou menos o que você falou mesmo. isso. Então, depois que o paciente foi atendido pelo médico, essa guia ela vai ser faturada ou pela própria secretária ou por uma pessoa específica ou um prestador de serviço que vai fazer esse papel, correto? Correto. Então, como que eu, se eu fosse um gestor de uma clínica, um médico dono de uma clínica, como é que eu faria? Ou até mesmo a própria secretária, né? Aquelas guias do decorrer do dia, eu teria uma caixinha, uma gaveta, uma pasta, alguma coisa assim, com uma demarcação verde. O que o verde significa? Que está pronta, liberada para seguir o próximo passo, ser faturada ou qualquer outro passo que a clínica tenha, tá? Ela está pronta ali. Eu teria também uma caixa, um espaço, alguma coisa assim da cor amarela, tá? Que são guias que, porventura, devido aí, por exemplo, ao expediente, ao horário útil ou ao dia útil, não deu tempo de ser processada naquele dia, ou seja, ela não pode seguir para frente, tá? Mas ela também não está com problema, né? Eu deixaria nessa caixinha de cor amarela, tá? E eu tenho aquela guia que eu imagino que seja um menor volume no decorrer do dia, que teve algum tipo de problema. Ou faltou assinatura do paciente, ou faltou um carimbo do médico, ou faltou uma ligação para o convênio para pedir uma autorização, não sei. Algum tipo de Perfeito. problema, né? Eu deixaria no vermelho, tá? Para eu tratar no outro dia ou mais tarde. Eu Por já que estou que eu falo? imaginando assim, as cores, e aí você também visualiza ali a quantidade. Se tem muita Exato, guia, se tem só uma exato, guia. Uhum. exato.
E Uhum. por que que eu falo que o Kanban ele é um delegador? Imagina um outro cenário aqui nessa recepção, onde está tudo já organizado por cores, tá? Tem duas pessoas trabalhando, tá? Duas secretárias ou dois colaboradores trabalhando, tá? E a caixinha ali do verde, onde todas as guias estão prontas para seguir para a próxima etapa, cheia de guia, né? Não vai precisar um, uma secretária ou um colaborador bater no ombro do outro e falar: ô, que eu posso fazer com isso daqui? Posso seguir para frente? Não posso? O que está faltando? Entendeu? Uhum. Não Uhum. vai incomodar o colega, não vai atrasar o processo. A própria caixinha de Kanban está falando ali para ele, ó, as guias estão prontas. Pode pegar e tirar daqui e seguir a etapa, né? O médico está chegando na clínica dele, o doutor está chegando na clínica dele, ele vê lá na caixinha vermelha um monte de guias. Ele nem vai para o consultório dele, ele já para ali na recepção e fala: o que está faltando aqui? Vamos corrigir isso daqui, falta carimbo Porque isso é meu. um indicador visual que aí Isso, você, médico ou você, gerente de uma clínica, isso, no seu dia a dia, na sua correria, você já vai bater o olho para aquela caixinha, para aquela cor, e aquela cor te mostra que já está tudo pronto, ou seja, se está pronto, é para seguir isso, adiante. E é é o que isso. o Thiago está explicando para a gente. Tempo é dinheiro. Se está pronto, você está segurando a guia que você já poderia, de repente, faturar. Eu entendo que tem faturamentos que tem cronograma, porém, só vai estar ali na caixinha de pronto na hora que já tiver no momento também. Você pode identificar isso por momento também. Então, eu Isso. acho perfeito, porque assim, é um indicador visual, ainda mais para vocês que estão na correria, vocês vão ver que está ali, que é só dar andamento, né, Thiago? Isso mesmo. E isso, Mel, isso é uma outra característica, Kátia, do Lean, que é a gestão à vista, né? Tudo isso é Lean. De novo, tá? Não trouxemos até agora nenhuma tecnologia extraterrestre. É tudo Uhum. algo muito prático, com o menos custo possível, tá? Sim, sim. Então você tem aí esse Kanban de movimentação, né? Que O ele é um Kanban, delegador de por tudo que atividades. você falou, ele é um delegador, como você falou, e eu vejo que assim, ele é muito bom no faturamento e antes do faturamento, porque é o que você falou, às vezes o faturamento é feito por uma prestadora, né, de fora da clínica. Mas ele é muito bom no processo de autorização, por exemplo, de procedimentos. Porque daí você tem ali as fases, né? O que foi Sim, autorizado, o que não foi autorizado, o que está liberado de repente para ser digitado novamente. Então, você ter essa visualização por cores das atividades que a sua secretária está fazendo, isso vai te trazer uma praticidade muito grande. Eu sim, vejo dessa sim, maneira. sim. E detalhe, né? Eu falei aqui do verde, amarelo, vermelho, porque são as cores mais utilizadas, mas você pode, na sua clínica aí, doutor, ou secretária, ou gestor, usar outras ferramentas, outras cores, outra legenda, enfim. O que é Uhum. importante é que todos saibam o que aquela cor significa, o que aquela caixinha significa, para não ter o risco de inverter, né? Sim, Todos precisam sim, estar falando a mesma língua. E essa sim. é uma outra característica do Lean. O Lean não vai ser feito apenas pela secretária, o Lean não vai ser feito apenas pelo médico, o Lean não vai ser feito apenas pelo gestor. Tá? O médico não vai poder falar assim: olha, minha secretária faz Lean, ela colocou as guias em caixinhas coloridas. Não, isso não é Lean. O Lean tem que permear por toda a clínica. Esses conceitos são simples, mas eles precisam permear por toda a clínica. Toda clínica precisa estar falando a mesma língua, Tá, ok? todo mundo conheceu o processo, né? Exato, Que, ao meu exato. ver, pelo tudo que você explicou, é uma coisa muito simples de ser alinhada.
É só todo mundo Sim, entrar ali naquele alinhamento do que é o quê. Lógico, vai sim, ser executado de repente pelo secretário, mas todos vão estar compreendendo como funciona, né? sim, sim. Todos precisam Ah, estar perfeito. engajados. Todos precisam estar engajados, né? Perfeito. Acho que assim, É, uma dica que eu daria para os médicos que estão ouvindo a live, que estão, né, conhecendo um pouquinho do Lean, o que eu vejo muito a questão da desorganização do cenário ali da recepção. Mas essa desorganização, ela não foi direcionado para a secretária o certo e o errado, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você estar disposto a organizar o ambiente de trabalho da sua secretária, tá? Porque aí você consegue implantar essas ferramentas, o Kanban, o 5S, tudo que o Thiago está falando. É conhecer, porque, por exemplo, às vezes eu vou, Thiago, num consultório que a guia de SEDT, a guia de honorário, a guia de consulta, elas estão todas juntas. Isso já é uma desorganização, né? Você não vai conseguir trabalhar essas ferramentas se não tiver uma organização básica, mas tem que ter. Então, eu acho que é interessante, sim, o médico conhecer o ambiente de trabalho do seu colaborador. Ele não vai precisar fazer as coisas, mas ele conhecer, tirar um dia, uma tarde, sentar ali, conhecer aquele ambiente que grande parte das vezes é um ambiente desconhecido para o médico, mas é o ambiente dele, da empresa dele, do consultório dele. Então, conhecer, de repente, visualizar algo que pode melhorar, que aí eu acho que é o primeiro passo para conseguir implantar essas exato, ferramentas, Thiago. exato. E aí, Kátia, você já deu aí a deixa para eu falar da terceira ferramenta, que é o Ah, Kaizen, que é o Kaizen, né? O uhum, Kaizen é exatamente isso. O médico, o dono da clínica, querer melhorar alguma coisa, né? tá. Vamos pegar um exemplo aqui também da rotina do dia a dia de uma clínica. O médico, ele gostaria de reduzir o tempo de processo, o tempo de recebimento daquela determinada fonte pagadora, né? Hoje ele recebe entre ele fazer a consulta e receber da fonte pagadora, estou chutando aqui 60 dias, tá? Vamos colocar aqui esse número hipotético de 60 dias, né? Ele quer receber em menos tempo, mas ele quer receber em que menos tempo? Em qual número? Em quantos dias a menos? Ah, eu quero receber em 50 dias a menos. Vamos ver se é possível, né? É um objetivo, então você já traçou ali um objetivo, tá? O Kaizen, para você fazer um bom Kaizen, você precisa de uma outra ferramenta chamada A3, tá? Só que ela é uma ferramenta um pouco mais técnica que eu achei por bem não explorar muito ela hoje, tá? Mas se jogar no Google ferramenta A3, ela também é muito simples de se utilizar, tá? Muito simples de se Tá. utilizar e ela casa bem com o Kaizen, tá? Mas eu já fiz processos de Kaizen que eu não precisei utilizar a ferramenta A3, tá? O Kaizen, o, o Kai do Kaizen significa mudar e o Zen significa melhor, ou seja, mudar para melhor. Basicamente, o que, que ele é? Eu vou desenhar através de um fluxograma o meu processo atual e depois eu vou desenhar com as melhorias, né? E aqui vale um ponto de atenção, que é o seguinte, né? Se você pergunta para a secretária, para o gestor médico, para o dono da clínica, enfim, como que é o seu processo de faturamento daquela guia? Ele vai Hoje. falar, hoje, né? Ele fala assim, olha, o paciente chega, assina e depois a secretária pega e leva para o faturamento, ou entrega para o meu terceirizado que fatura a guia, né? Quando, na verdade,
são muito mais etapas, né? Quando, na verdade, são muito mais processos, né? Que se for desenhar na ponta, se for trazer aqui na ponta do lápis, vai ser um emaranhado de idas e vindas, né? É Uhum. papel para cá, é papel que vai para lá, que pega assinatura, enfim. Quando isso acontece, o risco de um extravio, o risco de uma guia que você não vai conseguir faturar e não vai conseguir receber por ela, tornam-se muito maiores, sem contar o tempo que você está gastando para que você, aliás, o tempo que você está desperdiçando, né? Que Eu você acho que isso é o poderia, mais comum, o tempo que ser você poderia desperdiçado. estar, que você poderia estar recebendo antes, né? Eu gosto muito de usar a analogia de uma corrida de bastão, né? Agora vamos imaginar lá numa Olimpíada, 4 atletas que vão fazer aquela corrida do bastão, que você corre 100 metros, se eu não me engano, né? E passa o bastão para colegas. É naquele momento que todo mundo fica assim, né? Aí o bastão vai cair, não vai, caiu, passou, conseguiu correr, né? Enfim, Uhum. esses processos, eles são, são corridas de bastão, né? Então, para você ser bem sucedido na corrida, você tem que correr corretamente e passar o bastão corretamente, né? Uhum. E nos processos Kaizen que eu já fiz, Kátia, é muito comum quando você vai entrevistar a pessoa ou deixar a equipe à vontade para falar como que é o processo, é muito comum o seguinte comentário. Não, eu recebo aqui esse documento, eu recebo esse papel, eu recebo essa guia aqui. Tá, mas da onde que ela vem? Da onde que ela começou o processo? Não, eu não sei, só sei que eu recebo. Ah, você recebe e você faz isso, aquilo, eu trato tal. E depois eu já passo para fulana de tal, eu já passo para o colega ali, né? Uhum. Então, é muito marcante que a pessoa sabe o momento que ele passou e o horário que ele passou e para quem ele passou. Ou seja, ele passou a bola, ele passou a bucha, né? Ele passou a batata quente. O Uhum. colega agora que se vire com o problema, né? Uhum. E o Kaizen, ele não é isso, né? O Kaizen, ele vem para você deixar essas conexões, essas etapas, essas passagens de bastão mais seguras e mais rápidas, né? Tá, eu estou Então, imaginando assim, um cenário menor de consultório, onde a secretária que faz essa cobrança, por exemplo, ela que faz o faturamento também. E aí, essa passagem de bastão, eu diria, que é quando a secretária fez o faturamento, e ó, eu já fiz o faturamento, mês que vem cai na conta. E aí o médico normalmente entra na conta bancária dele, olha se caiu um valor lá, valor X caiu, mas não existe controle nenhum sobre o que caiu, se aquilo era aquilo mesmo, se não extraviou algum documento, se aquele valor que caiu ele está batendo com o faturamento da secretária. Ele se preocupa muito com o pagamento, mas não existe esse processo, esse controle que te traz segurança de que você está recebendo realmente todos os seus atendimentos de maneira correta. Isso eu estou isso. imaginando um cenário menor, tá? De consultório. Na clínica tem a secretária, de repente tem lá a pessoa que é gerente também faz o faturamento, e aí tem o final, o recebimento. Então, é um processo, né? E o que o Tiago está mostrando aqui para gente é que com Kaizen você vê o seu processo hoje e você tem que propor uma melhoria para que esse processo ele seja mais seguro, de repente mais rápido, que mais? Com mais agilidade, talvez, né, Isso. Tiago? Eu vejo As dessa maneira. Estou etapas. tentando associar o que você está passando para a gente, do Kaizen, Isso. com a realidade de clínicas e consultórios que eu visito, que normalmente é esse cenário. Isso. As etapas, elas precisam ser muito bem amarradas, tá? Se você, doutor, que está assistindo aqui agora essa live, você gestor de clínica,
pode ter certeza absoluta que as etapas de processo são aonde tem as maiores gorduras, tá? Se você consegue fazer um trabalho de redução dessas etapas de modo para que fique mais rápido, mais coeso, tá? Mais limpo, ou seja, mais enxuto, mais lean, o seu processo vai ficar mais rápido. Não é o mais rápido, vamos fazer tudo afobado, não é isso. Uhum. Naturalmente ele vai ficar mais rápido, naturalmente ele vai Preciso ficar dar um mais exemplo seguro. que veio na minha cabeça. Um exemplo na prática também. Quando você tem processos bem definidos, padronizados, como o Thiago está explicando para a gente, você em uma clínica consegue ter, por exemplo, 2 secretárias trabalhando com muitos médicos, com muitos profissionais. Você consegue, estou dando um exemplo só, né, de 2, mas aí vai depender da estrutura. Quando você não tem esses processos bem definidos, uma secretária não consegue trabalhar com 2 médicos, por exemplo. Isso é muito comum. Então, normalmente a secretária, ela fala assim para o médico: eu tenho muita tarefa, eu tenho muita atribuição, mas, de repente, o que está faltando é um Kaizen, porque aí, com o Kaizen, ela vai organizar a rotina e as atividades dela, do consultório, e aí ela vai descobrir uma maneira melhor de trabalhar, e isso vai ser bom para ela, vai ser bom para você, e não vai ter essa questão de eu não dou conta mais de fazer. Você não pode pedir mais nada para a secretária que ela fala para você que ela não dá conta mais de fazer. É mais ou menos isso, né, Thiago? Estou tentando associar Sim, aí. sim, é isso mesmo, né? É, o Kaizen, você tem processos de Kaizen que duram meses, né? Para você mapear todas as etapas do processo, tá? Eu imagino que um processo clínico, um processo cirúrgico, seja mais prático, né? É um processo clínico, devem ser aí umas 6 etapas, eu imagino. Um processo de médico, de um cirurgião, deve ser umas 10 etapas entre o paciente chegar no consultório e agendar a cirurgia e o médico receber ali o honorário dele do hospital ou a fonte pagadora ressarcir o médico, né? Então, Uhum. é possível fazer um bom processo de Kaizen, né? O que o Kaizen vai fazer? Né? Você, médico, você, gestor, você vai pegar um papel, um rascunho, ou talvez você já tenha visto na internet, aquele papel pardo colado na parede com um monte de post-it amarelo, vermelho, laranja, com barbante interligado, aquilo lá é um Kaizen, né? Mas você pode fazer um Kaizen usando um rascunho, usando um papel. É chamar todo mundo ali que faz parte daquele processo que você quer melhorar, né? E falar, olha, gente, vamos lá. Quem começa o processo é o paciente. Então você faz a caixinha do paciente. O paciente Você vai fazer um vem, mapeamento, é isso? isso. Você vai fazer um fluxograma, né? O paciente vem, deixa aqui, chega, liga, agenda, a secretária faz isso, enfim, você vai fazer um fluxograma. É importante que nesse momento não haja restrições, né? Do tipo, mas fulano, você faz isso? Nós já abolimos essa regra aqui da clínica tem 2 anos, você continua fazendo? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas o Isso é. objetivo é você fazer, identificar como está, né? E aí precisa E, ser muito real para e depois você fazer esse mesmo processo novamente, mas de uma maneira mais enxuta e melhor. É exato, isso? exato. Um dos grandes segredos do Kaizen é, no momento de você desenhar o processo atual, você não pode colocar nenhum tipo de problema para debaixo do tapete, né? Porque esse problema, se você coloca debaixo do tapete, lá na frente ele vai sair de novo e vai te onerar, vai deixar a sua cadeia ali do paciente mais cara, né? Tá. No final, alguém vai pagar essa conta. Então, a ideia é trazer todos os problemas à tona, trazer toda a rotina à tona, tá?
E eu digo para você, Kátia, que é saudável esse tipo de comentário do tipo, olha, eu faço isso tem 2 anos, mas você faz isso ainda? A gente já aboliu essa regra há 2 anos. Não, eu faço, né? Uhum. Isso é comum e Aí é você pega uma importante. secretária que tem um vício, que sempre que ela vai falar assim para você, mas Isso, doutor, eu sempre trabalhei dessa maneira. Não é mais ou isso, menos isso? E aí você vai e, descobrir que ela sempre trabalhou dessa maneira, porque às vezes você não sabia, mas a partir dali começa uma mudança. Isso está muito ligado com o exato, meu trabalho, Thiago, porque assim, exato, eu vou, conheço o ambiente do consultório da clínica, que normalmente não existe uma padronização, mas aí é dali para frente a melhoria, né? É dali para frente que começa um processo novo e que, sem dúvidas, é em benefício de todos ali do consultório. Mas é exatamente isso que você está descrevendo para a gente. É você identificar o hoje e começar um novo. Mas que tem. E aí eu ia até te perguntar: no Kaizen ele tem uma proposta, não sei como dizer, que da continuidade? Como que funciona? Porque o mais difícil não é implantar a melhoria. Porque daí tá todo mundo gostando da ideia, de repente, né, no consultório, na hum, clínica. Mas a continuidade, o manter aquilo, eu diria que é o mais difícil. exato, é o mais difícil, né? Só voltando um pouquinho aqui no início do Kaizen, nesse momento em que surgia esse ruído aí de processo, olha, eu fazia assim, não era para fazer, enfim, não é o momento de você fazer o desenho do fluxo antigo já com a correção. Não é. Faça o desenho do fluxo da forma que ele é. Feito o desenho do fluxo, todo mundo ali aparou as suas arestas processuais, nós vamos fazer o desenho do novo fluxo, né? E aí você vem também com todo mundo do processo e descrevendo, falando, e nesse momento, Kátia, é muito interessante que os toró de parpite, sabe o toró de parpite? Que todo Sim, mundo começa a aham. falar, também tem que deixar aberto, tem que deixar solto, porque muitas das vezes, quem tem as ideias mais brilhantes, quem traz as melhorias mais interessantes, é quem está na ponta, é o operador, né? É Então a tem que deixar secretária, falar. É a secretária, né? porque É é ela ela que que conhece o processo. vive o dia a dia. Não pode Exato. tolir em nenhum momento, por mais estranha que seja a sugestão, não pode tolir, tem que deixar falar, né? Você tem que deixar E aí falar. ela pode falar algo do tipo assim, olha, em vez de eu pegar essa guia, colocar nessa caixinha ou fazer isso, eu já posso cortar todo esse caminho que levaria talvez aí 5, 6 dias e fazer de determinada forma, né? Isso é importante, Thiago, E aí, porque você tem que ouvir. Você tem que ouvir isso, quem está no front ali que eu falo. exato. Então o tão médico que queria reduzir o tempo dele, o lead time dele do processo ali de guias de 60 dias para 50, só num fluxo, nenhum ciclo de Kaizen ele já reduziu 7 dias, né? É um exemplo hipotético, tá certo? Uhum, uhum. 7 dias comparado a 60 não é muito, mas é uma primeira vez, é um primeiro ciclo, né? Como eu disse lá no começo, é a melhoria contínua. Nós vamos melhorando, nós vamos melhorando, nós vamos melhorando. Então, o Uhum. Kaizen é você desenhar o processo antigo do jeito realmente que ele é, sem colocar sujeira para debaixo do tapete, Uhum. depois desenhar o processo novo com todas as melhorias. Algo do tipo, nossa, chegou o momento de eu comprar 2 máquinas novas e colocar em determinado lugar, 2 computadores novos e colocar em determinado lugar, porque eu vou ganhar tempo com isso, eu vou ganhar processamento com isso. Então, o Uhum. Kaizen, ele funciona dessa forma. Pode ser mais elaborado? Pode. Usando o A3? Pode. Mas para uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira pernada, um primeiro ciclo, dessa forma que eu sugeri já é bem interessante, né? Tiago, a gente está nos 50 minutos da nossa live.
Estou bem impressionada, porque as minhas lives, assim, na hora que eu vejo, já deu 50 minutos. Não está dando certo isso, precisava de mais tempo. E até a gente fez uma programação, gente, de falar, além da rotina da secretária ali de autorizar guia e tudo mais, a gente ia falar um pouquinho para os médicos que fazem cirurgias, a gente ia falar um processo de cobrança de honorário médico, mas eu vejo que a gente não vai ter muito tempo para isso. Uma coisa que eu gostaria assim, de ressaltar, eu sempre gosto de associar a, as orientações do convidado com a rotina do consultório da clínica que eu vivencio, né? Eu sempre estou fazendo isso porque eu acho que é esse o objetivo mesmo, para a gente trazer uma melhor gestão e para o médico que está assistindo conseguir aplicar isso no dia a dia dele. Quando o Thiago trouxe aqui para a gente o Lean, ele trouxe a ferramenta, depois vocês podem assistir também, quem não viu. Ele trouxe o 5S, ele trouxe o Kanban e ele trouxe o Kaizen. Ele explicou essas 3 ferramentas para a gente aplicar no consultório, lógico, de uma maneira breve, né, gente, que a gente não tem muito tempo. Mas, da minha parte, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar. Não existe o Lean, não existe essas ferramentas, essas metodologias, sem a união do médico ou do gestor com a sua equipe. Então, existe assim o link do processo com as pessoas. Nenhuma dessas metodologias vai funcionar no seu consultório, na sua clínica, se você chegar lá segunda-feira e falar assim para a sua secretária: olha, assiste essa live, vê se você consegue implantar o Kaizen aqui no consultório. Não Exato. funciona, você tem que participar. Mas eu sou médico, não quero participar. Então você precisa ter alguém representando essa parte. Eu vejo pelo menos dessa maneira. Né? Lógico, você pode ter a orientação e assessoria, no caso, eu que sou da gestão, o Thiago também, que tem muito mais conhecimento nessa parte processual. Pode, esse é o objetivo, a gente quer ajudar mesmo. Porém, existe um momento que você precisa participar, porque aí entra a questão de você ser um empresário, de você ser dono de um consultório, de uma clínica, e você ter que assumir pelo menos um tempo da sua rotina, do consultório da clínica, para implantar essas ferramentas. Então, eu acho assim, as ferramentas são perfeitas e elas funcionam muito bem, gente, muito bem. Né? Elas dão uma melhoria na rotina da sua secretária e da sua equipe que não vale muito a pena implantar. Mas você precisa, em algum momento, participar. Não é isso, Thiago? Sim, é isso mesmo, Kátia. Quando você me fez o convite, né, para falar sobre o Lean, né, eu me coloquei na posição do gestor ou do médico dono da clínica, né? E aí eu fiz algumas perguntas para mim mesmo, né, como se eu fosse o dono da clínica. E aí eu gostaria de encerrar, né, fazendo essa provocação para os gestores ou para os médicos empresários das clínicas, que eles respondessem para eles mesmos, tá? As seguintes perguntas. Você conhece o fluxo da guia da recepção ao faturamento dentro do seu consultório? Você conhece os intervalos de tempo nessas passagens de bastão, nessas passagens de processo do seu consultório? Você sabe como as guias são organizadas na recepção? Ou seja, se a sua secretária pedir conta, você fecha a clínica? Porque você não vai saber nada da sua clínica? Você sabe se a fonte pagadora, olha só, honrou o compromisso dela no dia certo, da forma certa, né? Você sabe se sua equipe faz busca ativa dos pacientes que foram na consulta, né? Que Perfeito. passaram na consulta, né? Se você conseguiu responder, doutor, 100% dessas perguntas, ótimo, muito bem. Se você conseguiu responder metade, também tá bom. Se você não conseguir responder, se você não conseguiu responder nenhuma, está ótimo do mesmo jeito, porque é o que a Kátia falou, né? O médico estudou para fazer a medicina, né? Não para gerir
o consultório, né? Também não está errado. Mas se ele quiser melhorar, existem ferramentas para isso. Sim. Perfeitas suas perguntas. Eu acho que vale a reflexão. Eu costumo dizer que não tem controle num consultório, numa clínica, nenhuma empresa. Você não consegue ter o controle se você não tem um pouco de, pelo menos um pouco, de padronização. A Exato. padronização, você ter processos bem definidos, garantem uma segurança para você, inclusive quando você troca de funcionário. Porque tem gente que trabalha com a secretária há muito tempo, né? Mas se perder aquela secretária, fica tudo perdido no consultório. Então, eu até tenho um treinamento que eu faço, Thiago, que a secretária ela desenvolve um manual. Eu falo que é um manual organizacional da clínica, que ela descreve tudo o que ela faz, ela descreve toda a clínica, e aí isso é bom para ela, também é excelente para o médico e para a clínica, porque se entra uma outra pessoa, ela não cai de Sim, paraquedas, entendeu? Ela tem exato, um norte. E eu exato. acho que isso é o básico que todo consultório ou clínica tem que ter, né? Então já fica uma dica aí para vocês que têm consultórios e clínicas terem essa organização, essa padronização. Hoje a gente foi um pouco mais técnico na nossa live. O Thiago, o objetivo foi esse mesmo, ele trazer esse conhecimento que ele tem do Lean, né, no dia a dia do consultório. Eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre essas metodologias que ele citou aqui para a gente hoje. O objetivo foi mesmo ser técnico, mas lógico, mostrar no dia a dia do profissional, né? E a gente está aqui, ó, nos 57 minutos finais. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Se vocês acharam uma live que vale a pena compartilhar com alguém, que alguém que tem consultório e clínica tem que ter essa visão. E eu diria que assim, a forma que você passou para a gente, Thiago, foi ótima. Eu tô muito satisfeita assim, de mostrar um conteúdo com tanta segurança, tanta credibilidade. Você passou para a gente de um jeito que ficou muito claro a importância que um processo tem dentro da clínica. Então, eu queria te agradecer, dizer que eu estou muito, muito feliz com a nossa live. Muito obrigada, viu, Thiago? Obrigado pelo convite. Eu que me sinto também honrado. Essa é uma das premissas da missão da minha empresa, da Anker, a Consultoria, Treinamento e Logística Hospitalar, que é transferir conhecimento, né? Quando eu estou transferindo conhecimento, eu estou transferindo valor, né? E essa é a ideia, transferir valor. É Que isso. Muito legal. obrigado. Parabéns para todos. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou. Até amanhã. Só falando rapidinho. Amanhã a gente vai falar de marketing médico. Então, pessoal que está seguindo aqui, eu espero vocês amanhã, 8 horas. E eu espero você também, Thiago. Tá bom, obrigado. Estarei aí. Obrigada, obrigada, Tchau. gente. Obrigada pelos comentários. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.